Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos e esse é o Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. Ficamos aqui no Cosme Velho, bem pertinho do Cristo Redentor. O hospital também com mais 2 unidades, que é o Hospital Adventista Itaboraí e também o Centro Médico de Botafogo. Se você quiser nos conhecer, fazemos uma visita. Aqui o telefone que está aparecendo no seu vídeo. Ligue, marque uma consulta e também através do site você tem mais informações sobre o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre nutrição para idosos. Idosos que é uma classe bem especial. Aqui mesmo no nosso hospital, a maioria dos nossos clientes são pessoas idosas. E vamos falar sobre mitos ou verdades na nutrição. E para isso, nós temos 2 convidadas muito especiais aqui conosco, que é a Adriane, a nossa nutricionista, e a doutora Sila. E eu quero que elas se apresentem para a gente agora no programa. Doutora Sila, por favor, se apresente para a gente. Olá, meu nome é Sila Reis, eu sou médica, sou nefrologista de formação, né, de especialidade. Tenho uma especialidade também em terapia nutricional e sou uma, uma pessoa que trabalha na terapia intensiva mais de perto, assim, por um longo tempo. E a Adriane? Olá a todos, meu nome é Adriane, eu sou nutricionista, também tenho especialidade em terapia nutricional, a gente trabalha aqui no hospital há algum tempo já nessa área, e principalmente com os pacientes, né, idosos, que é a nossa carteira. Então a gente tem se debruçado, nosso estudo, nosso trabalho relacionado à nutrição no envelhecimento. Ok. Antes da gente entrar brevemente nesse bate-papo de idosos, como que é para vocês trabalhar com idosos? Essa classe tão específica. Trabalhar com idoso é um desafio, né? É um desafio porque é um cenário onde você tem uma multiplicidade, muitas vezes, de patologias, de doenças, e, ao mesmo tempo, o desafio de recuperar, não curar as doenças, mas adequar da melhor forma para que esse indivíduo continue tendo uma vida saudável e funcional. Eu acho que esse olhar para a funcionalidade do idoso é um grande quebra-cabeça. Hoje em dia, vários grupos têm se dedicado a isso. E a gente tenta juntar, né, Adriane, dentro desse approach com a parte nutricional, principalmente, para poder dar essa sobrevida e uma condição de recuperação dentro dessa situação, né, no ambiente hospitalar, olhando também para a saída dele, né, para o retorno dele para o domicílio. Então, é um desafio. Para você a mesma coisa? Então, o desafio também no sentido que, quando a gente fala de ambiente hospitalar, a gente traz uma carga relacionada a uma patologia específica. Mas, quando a gente fala de envelhecimento, também vem relacionado a todas as questões fisiológicas do próprio envelhecimento. Então, quando a gente fala do envelhecimento, são as preferências alimentares, o que ele está acostumado, a perda de paladar, a questão do senso gustatório, a questão do trato digestivo. Então, todas as alterações fisiológicas dentro desse sentido traz para a gente esse grande desafio do como você vai conseguir trabalhar a alimentação mais saudável, as preferências daquele indivíduo, né? Então, isso ainda é mais associado ao momento de doença. Quando a gente pode falar de um idoso saudável, né? Mas também a gente tem um outro desafio quando a gente se depara com o idoso num processo de doença. E aí a gente tem as duas questões, né? As preferências ao longo da vida, a forma como se levou essa vida, né? Em termos de alimentação, acesso, cuidado, e no momento que a gente entra num processo de doença, que aí também muda completamente todo esse cenário em relação à alimentação. Por isso que o envelhecimento é uma área assim, que traz para a gente esse grande desafio no cuidar, né? E como a doutora Sila falou, como a gente devolve esse paciente para a sociedade, né? Quando a gente está também relacionando essa questão do processo doença. Até mesmo para a gente da enfermagem é um pouco complexo, né? Porque o estado nutricional do paciente leva a muitas questões, Sim, sim. né? A questão nutricional é importante, até a questão para tratar uma ferida, toda a questão nutricional é muito importante. Então, por isso, eu acredito, até mesmo quem está em casa tem muitas dúvidas em relação a isso,
Mas para a gente começar mesmo a entrar no tema de verdade, os idosos realmente precisam comer menos conforme envelhecem? Na verdade, existe um misto de questões, né? Eles, muitas vezes, eles aceitam menos uma alimentação numa quantidade menor, porque eles têm uma queima calórica menor, né? Então, eles têm uma demanda energética menor. Mas eles passam a ser, de uma certa forma, relativamente seletivos em relação ao que eles aceitam, né? Então, existe uma necessidade muito grande, dificilmente você consegue mudar hábitos alimentares de um idoso. Então, todo esse olhar voltado o que que ele gosta e o que que ele consegue comer. A Adriane pontuou muito bem a questão de a mudança do paladar é uma coisa efetiva no processo de envelhecimento. Agora, você pontuou, né, o idoso quando vem para o hospital, a questão do cuidado com a pele. E aí tem questões como eles bebem menos água, porque o centro da sede fica relativamente por uma série de questões aí fisiológicas do desenvolvimento, né, da evolução da idade. Eles têm menos sede, sentem menos sede. Então você tem que ter atenção a isso. Muitas vezes esses idosos tiveram ao longo da vida um cuidado com a dentição mais precário, então a dentição já está transformada. Alguns se adaptam às próteses, outros não se adaptam. Muitos trabalham com a falha ou até a ausência de dentes para tanto incisivos quanto da parte, né, os molares, etc. Então, a dieta muitas vezes tem que ser adaptada numa consistência. Quando você faz a adaptação, você já quebrou uma série de cadeias proteicas e de fibra, etc. Então, o que você oferece, às vezes, num volume, a oferta nutricional real já é menor. Então, tem toda uma atenção que não é para você diminuir o que você vai oferecer. Você vai ter que ter esse olhar de adaptar o que ele gosta e tentar mitigar dentro daquela oferta se você está cumprindo a necessidade calórico-proteica daquele indivíduo. Uhum. A questão do metabolismo também é muito importante. Sim. A gente sabe que a regeneração celular é diferente do que um jovem, do que um adulto, uma criança. Mas é verdade que o metabolismo desacelera com a idade? Sim, a taxa metabólica basal, né, conforme o envelhecimento, é uma questão fisiológica, então a gente tem redução do hormônio de crescimento e também da testosterona, então isso vai influenciar nessa queda do metabolismo basal. Então, as necessidades calóricas, energéticas, que a gente fala, a caloria em si, ela vai ser um pouco menor do que um indivíduo adulto, por exemplo. E também, não só relacionada à questão energética, a gente também tem a perda de massa muscular, também associada a esse processo. Então, a partir dos 30 anos, por exemplo, o indivíduo já começa a perder de 3 a 8% da sua massa muscular. Então, se a gente fala de um indivíduo que não pratica uma atividade física, não tem hábitos alimentares saudáveis ao longo da vida, quando junta com esse processo, né, de envelhecimento, vai ser um indivíduo, um idoso, com mais debilidade, né? Então, em relação à perda de massa muscular, associada também à queda da quantidade energética. É claro que esse é um fator que muda de sexo, por exemplo, então os valores vão ser diferentes para mulheres, vão ser diferentes para homens, né? Essa taxa de metabolismo, a quantidade de energia que a gente vai prescrever. Então, a gente sempre fala, existe essa queda. Porém, isso é um processo que a gente tem que calcular de uma forma individualizada, porque aí vai depender de pessoa para pessoa, né? Então, a literatura vai trazer para a gente como a gente vai fazer esse cálculo, né? A gente vai fazer essa avaliação física do paciente, do indivíduo, e dali a gente vai conseguir determinar qual a quantidade que ele precisa. Alguns vão precisar de mais, outros vão precisar de menos, vai depender se ele é ativo, se ele não é ativo, se é acamado, se não é acamado. Então, tem diversos fatores também presentes dentro desse contexto. Quer comentar, doutora? Pode falar. Eu acho que essa colocação é muito importante porque para o indivíduo da área da saúde que vai acompanhar esse olhar, né, tanto para a área médica quanto para o nutricionista, é muito
é fundamental que a gente entenda qual é a funcionalidade daquele idoso. E a gente deixe de olhar o idoso como um rótulo, né? Como uma questão de taxar ele em função da faixa etária, porque está sendo muito claro que o idoso de hoje em dia, aos 60, não é o idoso de 60 a 30 anos atrás. Ele tem uma funcionalidade, na maioria das vezes, ele está no mercado de trabalho, né? Considerando que idoso, né, pela OMS, é a partir de 60 anos. E esse processo, a gente acho que vai ter que acompanhar uma evolução disso em relação à atividade física, a atividade física constante que eles têm, não só intelectual, como atividade profissional, e mais os exercícios e tudo mais. Então, isso eu acho que vai colocar o olhar de quem acompanha um idoso com uma demanda nutricional, porque junto com isso tem a perda, que é natural, do processo do envelhecimento. Então, esse olhar para individualização é fundamental, porque eu posso ter um indivíduo de 60 que faça um treino físico todos os dias, vai para o seu trabalho, acorda cedo e tem uma demanda social. E eu posso ter também um idoso de 60 anos que está aposentado, morando no interior, com atividades em redução. Então, à medida, a gente vai ter que acompanhar exatamente a demanda de cada um. Eu acho que isso é fundamental. Não, com certeza, doutora. Até eu fico imaginando, porque hoje na cidade grande, por exemplo, a gente tem várias distrações. Hoje a questão da procrastinação, até mesmo por rede social. Exatamente. Hoje tem muitos tipos de entretenimento, né? Então a pessoa ela acaba ficando um pouco mais sedentária, difícil, a questão da alimentação vai sendo mais difícil. Para você ter um idoso que mora num campo braçal, né, que tem uma reserva de energia maior pelas atividades, tipo de atividade. né? Pela produtividade que essa pessoa tem, é diferente, com certeza, né? Então o metabolismo, ele é muito engraçado nessa questão, né? Porque diferencia de indivíduo para indivíduo, né? Sim, se você for ter um olhar realmente cuidadoso, é importante que você olhe para aquele indivíduo. Cada indivíduo que você avalia vai ser um centro diferenciado da sua receita, da sua orientação e do seu acompanhamento, né? Perfeito. Agora falando do apetite, né? Para idosos, a perda do apetite é um sinal de alerta ou é Sim. normal? Sim, é um sinal, sempre um sinal de alerta. Em qualquer faixa etária, a perda do apetite é um sinal de alerta, é uma luz vermelha, objetivamente falando. E aí ele tem a perda, né, de olfato, né, a sensibilidade do paladar, ele diminui, olfato diminui. A gente costuma falar da questão da polifarmácia, então o uso de diversos medicamentos também podem trazer essa questão da perda do paladar, ou então o famoso gosto metálico, né? Faz uso de alguns antihipertensivos e tudo que come tem gosto metálico. Isso é muito comum também. A questão da boca seca, então alguns antihipertensivos também trazem isso como consequência da falta da saliva. Então, questões também psicológicas, então, depressão na terceira idade, a ansiedade, tudo isso também vai afetar essa questão do apetite. Adriano, isso é muito importante, até mesmo para quem está assistindo, porque muitas pessoas, essa pergunta que eu falei no começo, ela é crucial, porque trabalhar com idoso, e quem tem idoso em casa é uma questão muito peculiar, até mesmo pela questão da paciência, porque muitas vezes pensa que o idoso ele está fazendo birra, o idoso está fazendo algum tipo de frescura, aí não quer comer e acaba muitas vezes até maltratando e, né, acaba julgando o idoso. Então, o melhor conselho é trazer para uma avaliação nutricional, certo? Sim, ou então tem aquela questão, ele já sempre comeu pouco, né? Então, assim, às vezes quando a gente fala de um idoso que não tem um grau de independência, ele é dependente ali 100% de alguém, então traz aquele conceito, ele sempre comeu pouquinho, sempre foi magrinho, então não consegue ter esse olhar de que será que esse pouquinho é o suficiente? Né? Então, muitas vezes isso não é suficiente para aquela quantidade energética que a gente falou logo no início. Então, não está
cumprindo o que ele realmente necessita. Então, isso também é um sinal de alerta quando você começa a perceber que ele comia um mingau, mas num prato cheio, de repente só come a metade. Mas por que é do envelhecimento, né? Muitas vezes não é por conta do processo de envelhecimento. Pode estar associado também a alguma questão patológica, a questão psicológica, onde aquele cuidador, né, que está presente, ele precisa ter esse olhar diferenciado, porque senão isso traz outras consequências, né? Então, de outros tipos de doença, de internações prolongadas. Então, de internações repetidas. Repetidas, no né? hospital, por exemplo, nós que trabalhamos aqui no hospital, a gente vê isso constantemente. Sim, sim. E essa questão do nutricional, ela passa a ser... Porque uma coisa é o idoso, que é independente, lúcido, orientado. A perda de apetite é um sinal de alerta, mas, eventualmente, ele mesmo se observa e ele busca uma orientação ou uma investigação. E tem esse outro lado do idoso que ele é observado e cuidado. Muitas vezes esse idoso não fica em pé para ter uma medida objetiva, que é um peso de balança, né? Então, você vai ter que observar, a roupa está mais larga, a roupa que ele usava está caindo, né? De uma certa forma, porque para o idoso ativo, que é independente, que fica em pé, que caminha, por exemplo, a balança, né, que é uma questão bem prática, bem objetiva, ele tem em todos os lugares, hoje em dia as farmácias têm a balança disponível, você vai comprar o seu remedinho da pressão, eu vejo lá os idosinhos subindo para pesar. Isso é muito importante, porque essa perda ponderal, ela pode acontecer em diversas velocidades. Quando essa velocidade está muito acelerada, objetivamente você precisa entender que precisa buscar uma ajuda, né, médica, uma ajuda de investigação, né? Perfeito. A questão da dieta é importante, e hoje a gente percebe que as indústrias farmacêuticas elas enriquecem muito por medicamentos de todos os tipos e com certeza polivitamínicos, remédios para moderação de apetite. Agora, na questão do idoso, isso é comum, a pessoa tomar suplemento vitamínico? Qual que é a ponderação disso? Isso depende de cada idoso? Quer falar? Fala. Um pouquinho? Pode. A suplementação vitamínica, tudo que não é absolutamente natural, que não vem dos alimentos, é uma coisa que deve ser monitorizada, né? Por uma assistência médica, um nutricionista, porque a reposição excessiva, ela tem efeitos colaterais. Assim como se você ingere alimentos abaixo da sua necessidade, você vai ter as deficiências. Então, as reposições supramáximas não são bem-vindas, porque vão ter consequências, assim como você está abaixo, muitas vezes você precisa de uma suplementação que vai complementar coisas que você já não tolera, algumas reposições com grandes volumes de alimento. Então, elas entram aí. Eu sou super partidária se você tem a necessidade de você suplementar, mas tem que ter uma vigilância. Isso, porque os efeitos colaterais acontecem. Não é uma coisa assim, chega na farmácia e pede. Mesmo porque quando você substitui, né, um comprimido por frutas, legumes, verduras, você está substituindo, vou suplementar vitamina C, ao invés de comer frutas que são fontes de vitamina C, estou consumindo vitamina C. Porém, eu perco outros nutrientes presentes nos alimentos in natura. Então, por exemplo, o consumo de fibras vai diminuir, né? O consumo de líquidos presentes nesses alimentos também vão diminuir. Então, quando a gente fala de suplementação, como a doutora Cila comentou, né? Primeiro a gente tem que ver qual é a necessidade dessa suplementação. E ele entra como uma complementação da alimentação. Então, nunca a gente pode substituir uma refeição, né, por um suplemento. Então, e também para qual é o tipo de suplemento. Então, a gente pode estar falando só de vitaminas e minerais, a gente pode estar falando de um suplemento que seja mais completo, tem todos os nutrientes, macro e micronutrientes. Então, isso vai depender muito da necessidade real. E também esse consumo excessivo, ele pode trazer uma toxicidade também. Então, se não for monitorizado, se não for acompanhado de uma forma correta,
pode trazer mais mal do que o bem. Eu- Né? Então, eu a gente comento tem isso diversos até- riscos. Eu comento isso até pela questão metabólica, né, doutora Cida? Sim. Porque o fígado, ele metaboliza tudo isso. Então, qual que é o risco-benefício de ter aquele benefício, e o fígado, ele está excretando muito, aliás, o rim, ele começa a excretar muita coisa e acaba prejudicando pela toxicidade, E às né, vezes pela ele química, não né? tolera, assim. Exatamente. Essa pontuação vale para os idosos e vale também para os jovens, né? Como nefrologista, eu faço consultório de nefrologia, eu atendo ambulatorialmente. Recentemente, eu estou lembrando, recebi um jovem médico, 25 anos, que ele fez uma suplementação de carga proteica e fez uma alteração da função renal. Então, assim, é só para a gente entender que esse cenário não é positivo em nenhuma faixa etária se ele não tiver uma monitorização, porque existe a medida do ideal. E também as megadoses, né? Exatamente. Então, por exemplo, você pega uma dose de vitamina C de farmácia, 1 grama de vitamina C. Qual Na é? verdade, a necessidade de 60 miligramas dia que você alcança naturalmente, A né, no necessidade consumo não é o que de está frutas e sendo legumes. ofertado, Isso. E né? aí acaba consumindo mais, aí o risco maior de desenvolver cálculos renais, além de outros nutrientes. Malefício, Vitamina D, é. eu acho que eu preciso de vitamina D. Eu vou lá, compro logo de 50 mil unidades, né? Então, também vai trazer outros malefícios, né? Perfeito. Agora, comer menos carboidrato, isso ajuda o idoso a ter mais saúde? Porque a gente fala do carboidrato porque são os mais consumidos, né? Sim. Claro que a gente tem os complexos, mas essa questão do carboidrato é importante, a gente ter... isso ajuda o idoso a ter mais saúde? Como que funciona? Então, o carboidrato, ele é a fonte energética mais direta, né, de qualquer indivíduo, qualquer ser humano. Ele é fundamental para as funções básicas, inclusive, né, as células cerebrais funcionam a partir da glicose, né, é o primeiro metabólico essencial. Agora, o carboidrato em excesso, o idoso já tem uma tendência maior à resistência à insulina, se é um idoso menos ativo fisicamente. Então, essa carga de carboidrato, às vezes, e o carboidrato, por outro lado, como é docinho, é uma forma mais atraente, né, de alimentação, muitas vezes. Existe uma, aspas, perversão do paladar, o idoso acaba gostando mais de coisa doce. Então, muitas vezes, isso tem uma repercussão sobre a questão metabólica, né? Taxa de glicose, nível de insulina, e aí certamente vai atingir a parte de colesterol, triglicerídeos, todo esse metabolismo funciona em conjunto. Então, isso é preciso dosar para a gente entender como, né, como estão os níveis séricos desse paciente para a gente poder modular essa carga de carboidrato. Isso é muito importante, né, doutora? Porque muitas pessoas pensam, tudo bem, depois dos 40 anos entra a questão do sedentarismo, aí já entra aquela resistência insulínica, porque já entra a questão do diabetes tipo 2, mas não é só nessa questão. Já tem realmente uma diminuição de carga insulínica, né? Sim, sim. Então, para o idoso, isso é muito crucial, caso ele não tenha esse controle, né? Isso precisa ser modulado. Perfeito. E a questão do sal? Porque a questão do sal é importante, né? A gente ter a redução, todo mundo pensa, já associa hipertensão arterial e tal. Mas como cortar completamente o sal da alimentação? Isso é saudável? Então, Essa pergunta é uma boa pergunta. boa pergunta. A recomendação diária de sal dia para o indivíduo é de 5 gramas por dia. Então, assim, a gente não deve ter uma alimentação isenta de sódio. A gente precisa do sódio. Então, assim, dizer que o idoso vai precisar ter uma alimentação zero sódio, isso não cabe, porque a gente tem outras questões envolvidas nesse sentido a partir do momento que eu corto o sal completamente, até para hipertensos, até para hipertensos. Então, por exemplo, é um padrão, né, de internação, né, vocês que acompanham também muitos casos de hiponatremia, né, pacientes internados, e a gente sabe que tirar o sal completamente, você tem uma redução, primeiramente, do sabor da alimentação. Então, se eu tenho lá um idoso que já não come 100% daquilo que deveria comer, eu tirando o sal completamente, ele não vai comer,
Então, por conta já dessa questão do paladar, alteração de gosto, né? Toda essa questão. Então, a gente vai ter já uma redução. Então, e também a questão dos malefícios de não ter uma alimentação que tenha nessa composição o sódio, né? Então, a gente vai ter sinais de fraqueza, de desorientação, então até casos mais graves de coma relacionados a essa questão. E aquela regada de sal na comida. Geralmente, muitas pessoas fazem isso, né? Nossa, mas está sem sal. Dá aquela regada de sal na comida, né? Então, isso também, claro, dessa forma prejudicial, né? Sim, é porque o sódio, o paladar, você vai se adaptando, né? Então, à medida que você vai usando uma quantidade de sódio maior na sua alimentação, a sua tendência, às vezes, é ir aumentando para você perceber o paladar do sódio, do sal. Então, existe um nível básico que é recomendado. Agora, essa regada do sal não é recomendada. E aí entra a questão do equilíbrio, né? Existe essa questão da hipertensão, a restrição de sódio é documentadíssima, né, em milhares de estudos, mas a isenção de sódio também não é interessante, porque o sódio é um íon necessário, né? Isso historicamente, pré-historicamente, né? Tá aí o salário, né? Que é uma palavra que ela é muito presente, né? Ao nível histórico, saltando a importância do sal, né? Na vida do ser humano. Agora, tirar totalmente é uma questão que você vai desequilibrar um íon que é fundamental, assim como outros, né? Potássio, cálcio, etc. Então, as nossas células precisam disso. Perfeito. E muitas medicações, elas expoliam, muitas medicações utilizadas para alguns fins, elas expoliam o sal da circulação. Então, à medida que você recomenda isso recomenda a medicação por um efeito terapêutico necessário e tira o sal da alimentação, esse indivíduo, às vezes, tem consequências críticas, né? E isso vai para antipertensivos, anticonvulsivantes, uma série delas. Então, é interessante que isso seja monitorado também. E esse excesso é uma questão de educação nutricional. Então, o saleiro na mesa você não vai utilizar, né? Justamente para não ter essa vontade de querer colocar. Então, até o consumo de alimentos ultraprocessados, que são riquíssimos em sódio, né? Então, é outra questão que a gente também precisa entrar com educação nutricional, juntamente com o indivíduo. Esse olhar é muito importante, né? Você tentar direcionar para alimentos mais naturais e mais saudáveis, evitar os processados, evitar esses alimentos que são ricos, né? Refrigerantes, bebidas gasosas, coisas que hoje em dia fazem muito parte, né, do nosso dia a dia, mas que acho que cabe às áreas de saúde orientar nesse sentido, né? O que é saudável, o que é adequado. Essa é até a próxima pergunta, doutora Sila, a questão dos alimentos industrializados. A gente sabe hoje que enlatados, embutidos, hoje eles têm um grande teor de sódio. Sim. Muitas coisas surgem a partir do, né? O tempo vai passando e hoje é muito prático você ter uma lasanha, esquentar no micro-ondas, salsicha, todas essas coisas. Mas elas devem ser retiradas totalmente da dieta do idoso? Você fez uma pergunta difícil, porque esses alimentos, eles são culturalmente presentes, né, no dia a dia de todas as famílias, né, da vida social das pessoas. Então, à medida que aquilo não seja um propósito do indivíduo ser um pouquinho mais naturalista, você promover essa educação já numa faixa etária mais madura, fica um pouco mais difícil e muitas vezes você vai estar tirando pequenos prazeres desse indivíduo. Mas você pode preparar isso de uma forma, tentar direcionar para um preparo um pouco mais saudável. O ideal seria retirar, né? Mas se aquilo é uma coisa muito importante para aquele núcleo, etc., núcleo familiar, o núcleo social, você pode preparar com menos sódio, você pode ferver esses alimentos, eventualmente, procurar utilizar menos industrializados, né? Se você pode ter um atum da peixaria, por que você vai usar o atum de lata, né?
Uhum. Enfim, coisas, né? Suco, se você pode usar o suco natural, por que que você vai usar o suco de garrafa? Mas isso é uma Uhum. educação que a gente precisa promover. Não, e quem está assistindo a gente, com certeza, peguei na ferida de muitas pessoas, porque é culturalmente, né? A questão do ketchup, molhos Sim, prontos, pizza, lasanhas. Então, tudo isso hoje, a questão dos industrializados, e eles são constantes, né? Na dieta. Então, e a mesma coisa a questão de você reeducar uma pessoa, né? Que muitas vezes vai ser intransigente pela questão da sim, do idade, do hábito, hábito, né? né? Então, isso é importante a gente entender de forma prática, né? Acho que abonar não, mas ter uma redução e evitar, né, doutora? Sempre Isso, evitar é o mais importante, não é? isso. E procurar alternativas que, se Exatamente. você realmente busca, você acha, Com certeza absoluta. né? Com certeza. É verdade que os idosos precisam de mais proteína que os adultos jovens? Essa é uma pergunta importante. Então, como a gente falou no início, a gente viu tem o processo de perda de massa muscular, tanto da perda de massa, que a gente chama de sarcopenia, que é a perda de massa, função e força. Né? Então, isso é um processo fisiológico a partir do momento que eu tenho a perda de massa muscular. Mas quando eu tenho a perda da força e da função, a gente já entra num caminho de patologia. E fora as outras questões, como você citou, da questão do desenvolvimento de lesões, né? Então, feridas, ou então passa por um processo cirúrgico importante, que vai aumentar essa necessidade. Então, isso vai depender muito. Né? Então, entra a questão também da individualização do cuidado. Vai ter indivíduos que vão ter uma necessidade maior proteica e outros que vai ficar numa faixa dentro de uma dieta normoproteica, que a gente fala. Né? Então, vai depender muito desse princípio, isso tanto para jovens quanto para idosos. Então, se é um paciente que já tem uma função renal comprometida, por exemplo, já as necessidades proteicas vão ser ajustadas. Agora, se é um paciente idoso que faz uma academia, né, tem uma atividade física constante, vai ter uma demanda maior. Isso vai entrar, é o mesmo conceito da parte calórica em relação à parte proteica. Vai depender muito de como a vida daquele indivíduo e as necessidades, se estão aumentadas, se estão normais ou se estão diminuídas. Então, a gente vai ter que avaliar, mas dentro de uma normalidade, não necessariamente você precisa ter uma dieta hiperproteica se você não vê necessidade. Então, se a gente fala de um indivíduo idoso, dentro de um processo de envelhecimento normal, a gente não está falando de quantidades proteicas muito elevadas. A gente precisa acompanhar isso de uma forma mais individualizada. A questão do leite. Leite, a gente sabe que existem derivações de leite, né? Mas leites derivados, eles devem ser limitados ou incentivados na velhice? O leite é uma fonte de proteína, leite, queijo, enfim. E é uma fonte de proteína facilmente alcançável. E muitas vezes, por ser líquido, é uma coisa que entra no mingauzinho, entra numa série de preparos que acabam facilitando uma dieta para o idoso. Mas o incentivo, a gente precisa entender se aquele idoso tolera o leite. Porque não é incomum o idoso ele desenvolver uma intolerância à lactose, e aí o leite, em vez de ser um produto bem aproveitado, ele vai ser mal aproveitado. Então, isso é uma questão que a gente precisa entender. Como é que está o ritmo desse intestino? Se esse indivíduo tem uma boa digestão, se ele tolera bem, se não tem nenhum sintoma depois que toma um produto lácteo, que às vezes esse leite de proteína animal pode ser substituído eventualmente por um leite vegetal e fazer o papel do preparo de um alimento sem causar grandes danos, entendeu? Acho que Perfeito. isso Sim. E também a questão da fonte de cálcio também é uma das principais fontes, né, o leite e seus derivados, e avaliar essa questão da intolerância, das alergias, né? Então, não deve ser retirado completamente da alimentação, porque com o leite e derivados a gente tem várias opções de receitas, né, que a gente pode estar complementando a alimentação. Porém, precisa também entender esse conceito. E a gente tem várias opções no mercado, né? Então, se o problema é com a lactose, a gente tem o leite sem lactose.
Se a questão é alergia à proteína do leite de vaca, a gente tem opções vegetais. Então, a gente consegue manejar isso de uma forma interessante dentro E é importante que a gente entenda que não tem só a mesma forma, né? Você tem um leque de opções que é uma... por exemplo, a intolerância à lactose, o pessoal às vezes fica pensando, mas nunca teve isso, agora está com frescura. Não é frescura, o organismo vai mudando, né? Com o tempo, existe uma evolução também nessas adaptações do corpo. E é importante que a gente observe de perto e valorize essas mudanças para que a gente possa estar sempre oferecendo uma condição mais saudável possível desse indivíduo que vai mudando, né? Perfeito. E aí, tá gostando do nosso assunto? Com certeza você aí ou deve ter sido pego de surpresa por algum tema aqui da nossa conversa. Mas se você realmente tem alguma dificuldade, está passando por algum problema em relação ao nosso assunto, não deixe de marcar sua consulta. Aqui está o telefone no vídeo. Venha fazer consulta para que você melhore o seu hábito alimentar. Agora, sobre proteínas, carnes e digestão. Idosos, eles devem evitar carne, a vermelha, por exemplo, por conta da digestão? Então, quando a gente pensa em carne, às vezes é engraçado, você orienta o indivíduo, não, vamos modular a carne. Aí o pessoal entende que é a carne vermelha, a única já associa, carne né? que precisa ser modulada. Então, existe um leque de questões onde a limitação da carne em geral, né, pode ser necessária, algumas patologias objetivamente. Agora, a carne vermelha, por exemplo, ela tem uma digestibilidade mais lenta. O tempo dela de esvaziamento do estômago, ele é maior em relação, por exemplo, à proteína do peixe. Alguns peixes, os peixes de carne branca principalmente, para quem tolera. Então, muitas pessoas falam assim, né, doutora, nossa, ainda estou conversando com aquela exatamente. carne que eu comi no almoço ainda, já é tarde da noite, continuo conversando com ela. Ele é um alimento que dá uma grande saciedade, mas ele tem uma digestão lenta. Então, uma das questões, o idoso muitas vezes, é muito comum o idoso ter algum grauzinho de hérnia de hiato, além da dificuldade da digestão. Então, você usar esse alimento, por exemplo, à noite, ao deitar, próximo de deitar, é uma forma de ter um sono, às vezes, de um padrão muito ruim, por conta de refluxo, em função dessa digestibilidade mais lenta. Então, a carne, a proteína animal, de uma maneira geral, quando ela é substituída, ela tem que ser substituída de uma forma muito monitorada, né, principalmente por um nutricionista, para a gente ter um equivalente proteico adequado. Agora, não é a melhor refeição, por exemplo, para o período noturno. Ela não deve ser retirada a proteína, mas você tem que adequar em oferta e os horários para poder, dependendo do nível de atividade desse idoso, pode ser prejudicial grandes cargas de carne à noite. Aquele churrascão noturno não combina. Adriane, o suplemento de whey protein, não sei se eu falei corretamente, ele é seguro para idosos? Na verdade, é um suplemento que a gente utiliza bastante até, por conta dessa questão da recuperação de massa muscular. Então, se bem acompanhado, monitorado, né, então a gente tem que, como eu falei, né, verificar a questão da função renal, outras patologias associadas, qual o uso dos medicamentos que estão envolvidos, a gente consegue fazer uma suplementação e é um bom aliado no tratamento para a gente reduzir desacelerar essa perda de massa muscular, fazer recuperação de paciente com lesões, né? Então a gente utiliza bastante. Ele é seguro a partir do momento que a gente consegue monitorar mais de perto isso, qual é a quantidade, né? Quantos gramas vai utilizar por dia. Então, nessa faixa etária em específico, a gente tem que ter só esse olhar individualizado e cuidando, acompanhando, monitorando essa utilização. A gente aqui, dentro do ambiente hospitalar, fica tudo, aspas, mais facilitado, porque esse indivíduo está monitorado, eu tenho exames, eventualmente diários, se for necessidade, exames de sangue para entender
qual está sendo o grau de variabilidade, né, da questão bioquímica. Agora, essa suplementação do indivíduo quando está no ambiente extra-hospitalar, né, ambulatorialmente, é necessário essa monitorização em função dessas questões que a Adriana estava pontuando, né? Porque isso em excesso, como o volume é pequeno, o volume das recomendações, se você entende que aquilo, não, é só um pouquinho e utiliza por várias vezes durante o dia, sem uma orientação, isso pode se tornar um grande agressor, né? Dependendo do metabolismo desse idoso. Nós tivemos um podcast aqui recente com a doutora Ana Clara Borges e nós falamos em relação também à questão do envelhecimento do idoso. E é justamente onde entra essa questão, porque muitas pessoas que estão assistindo a gente têm cuidadores que cuidam de idosos, né? Então a questão de lesão por pressão é uma coisa muito prevalente. Prevalente, e a questão da dieta é muito importante para a questão da cicatrização. Sem proteína não tem cicatrização. Não tem cicatrização. Então você vê aquelas lesões que tem os níveis, né? Lesão 1, 2, 3 e 4, por aí não vou me aprofundar nessa questão, mas a questão da cicatrização é muito importante. Sim. E o fator nutricional é mais importante ainda, né? Agora, se realmente não tem esses cuidados, principalmente alimentação à noite, a questão de carnes, a questão do leite, como a gente comentou aqui agora, é difícil a questão da cicatrização. Sim, sim. Então, tirar nunca é uma boa opção. Mas a questão é ser de uma forma moderação. Bem dosada e moderada. Sim, e quando você fala de cicatrização, a gente tem que estar alinhado. Questão calórica, questão proteica e micronutrientes associados. Então, a gente tem a tendência de olhar para um certo tipo de alimento. Esse é o alimento que vai vai solucionar o meu problema. Um único alimento. Quando a gente fala de nutrição, a gente fala de um contexto alimentar. De um conjunto de alimentos que vão estar nos auxiliando, se for para tratamento de alguma patologia, se for de cicatrização. Então, a beleza da nutrição é essa questão do conjunto. É a gente conseguir associar diversos alimentos que eles vão estar nos dando uma qualidade de vida, né? Então, a gente acaba isolando alguns, né? Então, é mais proteína que eu tenho que, né, buscar, é mais suplemento lá da farmácia que eu tenho que buscar, porque isso vai me solucionar. E, na verdade, acaba que a gente tem que pensar numa mudança de hábitos alimentares, a expandir o nosso horizonte em relação à quantidade de alimentos que nós temos, e acaba que a gente fica limitado. Então, são esses fatores que a gente precisa estar junto com o indivíduo para estar auxiliando, ensinando, né, explicando isso. Relembrando. Porque não é o alimento da moda, né? Não é o whey protein, a creatina, é um todo. O corpo humano ele precisa de uma série de coisas, né? Macro e micronutrientes para que esse todo funcione de forma harmônica. Sim. Né? Tem micronutrientes que são intracelulares, que eles não estão na moda, mas se faltam, seu organismo vai sentir. Com certeza. E são muitas informações também, né? Então, as redes, né, sociais que trazem muitas informações aleatórias e acaba que as pessoas ficam, e agora? Elas perdem o olhar do todo e acham que é aquilo. Ela vê no TikTok e vê alguma informação. Depois ela vê no Facebook e vê um rio de outra informação. Acaba confundindo, né? Muita informação. Muita informação. Então, aí pode deixar para o profissional que ele pode ver. Exatamente, perfeito. Não só a questão do idoso com comorbidade, né? Hipertensão, diabetes, mas, de repente, o idoso sem comorbidade. A dificuldade de digerir certos alimentos é mesmo uma consequência da idade? Sim. Uma gastroparesia, por Você exemplo. tem uma redução, isso é fisiológico. Então, o tempo de esvaziamento gástrico ele vai ficando mais lento conforme o avançar da idade. Então, se, por exemplo, você conseguia comer 8 fatias de pizza de uma vez, né, com 30 anos, né, com 60, você não vai conseguir, só comer uma só, vai se sentir já saciado, porque isso é fisiológico. Então, esse tempo é mais lentificado. Por isso que a gente tem tantos casos de constipação na terceira idade, porque esse trânsito ele é mais lento.
Então, Até isso- mesmo no preparo de exames, né, doutora? Por exemplo, Sim. vai marcar para fazer endoscopia, marca 8 horas de jejum para fazer. Às vezes não é o suficiente. Às vezes o paciente tem uma gastroparesia, não tem aquela absorção completa e tem que ficar muito mais tempo de jejum, né? Exatamente. E tem que ter o preparo, que tipo de alimento que ele vai comer na Exatamente. véspera, né? Então, muito em função disso, né? Perfeito. Doutora Ana Adriane, sobre frutas, fibras para o intestino. Toda dieta para o idoso, ela precisa ser rica em fibras? acho que não Sim, só para idoso, para qualquer para qualquer indivíduo, a indivíduo. gente. Toda classe, então, de pessoas, Sim, né? sim. Mas o idoso especificamente, ele vai oscilar entre a questão, muitas vezes, de algumas medicações que elas são objetivamente constipantes, a questão da menor mobilidade, que é um fator de constipação, e, e aí a nutrição, a questão da fibra, entra de uma forma muito preponderante de atenção em função de melhorar esse processo, né? A constipação do idoso é uma questão tão prevalente que muitas vezes traz esse indivíduo para dentro do hospital, com momentos críticos e patológicos, com necessidade de intervenções, muitas vezes até bastante dolorosas, né? Que são os casos dos fecalomas, né? Que é uma situação onde as fezes se tornaram tão ressecadas que ele precisa de uma extração de forma mais, digamos, invasiva, às vezes agressiva. Um clistero, um óleo Exato, mineral. que é chato, né? Então, isso tudo pode ser, se o indivíduo que lida com esse idoso está atento, é um indivíduo, um idoso mais acamado, que tem uma dieta, né, mais processada, é questão de ter atenção tanto na hidratação, porque o idoso, por ter uma menor sede, por uma questão do próprio envelhecimento, a atenção à oferta de líquido é muito importante, assim como as fibras, né, que vão ajudar nesse bolo fecal, na progressão desse bolo fecal. Perfeito. Agora, ao contrário das carnes, mas frutas à noite. Isso é bom para idosos? Fruta é bom. Fruta é sempre bom. É claro que isso depende muito do indivíduo. Então, tem alguns idosos que relatam: eu não posso comer melão à noite, Sim, melancia também me faz mal. Então, assim, frutas de baixo índice glicêmico, né? Então, para quem já tem uma intolerância, seria mais adequado nesses casos. E também o horário que está comendo, né? Então, isso vale para frutas, jantar, né? Então, 3 horas antes de dormir, né? Basicamente, não logo se alimentar e se deitar, porque contra diversos outros fatores vai trazer questão do refluxo, do desconforto, né, da distensão abdominal. Então, primeiro é avaliar quais são as intolerâncias, né? Então, isso vai variando de pessoa para pessoa, né? Então, pode ser que um fica bem tranquilo, eu como meu melãozinho de noite, não acontece nada. Tranquilo. E para outros, isso vai trazer um desconforto, né? Vai dar uma distensão acho que abdominal. vale pontuar o que é uma fruta de baixo índice glicêmico. Então, quando a gente tem aquela fruta que a gente come e ela tem uma quantidade de carboidrato maior, né? Então, ele vai exigir do meu organismo uma digestão mais lenta em relação a uma fruta que a gente consiga efetivamente comer e vai ser mais rápido de absorção. Então, fica mais fácil nessa questão da digestibilidade. Né? Claro, de um conceito mais simples. E aí isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo. Então, isso também tem que ser avaliado. A prisão de ventre em idosos, então, em idosos, perdão, é causada pela alimentação? Prisão de ventre? Então, pode ser um fator fisiológico, pode ser um fator, como a doutora Sila falou, em relação a medicamentos, má alimentação, então uma dieta baixa em fibra, uma dieta com pouca ingestão de líquidos, né? Então, que isso é muito comum. A Então, alimentação, ela pode não ser, a alimentação mal balanceada, ela pode não ser a causa, mas ela sempre vai participar da constipação, né? A questão de uma dieta bem balanceada em relação à fibra, por exemplo, a hidratação e umectação, ela vai estar sempre colaborando para evitar a constipação. Muitas vezes a causa é diversa, pode ser até tanto
por medicamento, como a questão fisiológica daquele tubo intestinal, mas a alimentação vai estar sempre ajudando a melhorar ou ajudando a piorar esse trânsito. Uma pergunta que não está aqui na pauta, mas acho que cabe bem para esse assunto, até mesmo para pessoas que tenham dúvidas. A questão do fracionamento alimentar é importante e a questão também do jejum intermitente. Isso funciona para idosos? Porque hoje jejum intermitente está na moda. Está na moda. Todo mundo está fazendo. Faça a sua janela por tanto tempo, depois diminua. Agora, isso funciona para idosos? O jejum intermitente ele tem sido muito recomendado para as pessoas que estão focadas na perda ponderal. Se a gente entender que esse indivíduo já é um indivíduo que naturalmente está num processo de perda, eu entendo que o jejum não é interessante para eles, né? E como eles não, na maioria das vezes, não toleram grandes porções de alimento, né? Como as várias fatias de pizza, que você vai ter que ir para uma fatia, o porcionamento, assim, o fracionamento, né, menor, com maior número de refeições, na maioria das vezes é o que eles se adaptam melhor. E a questão é, o perigo do jejum também é qual vai ser o quantitativo da próxima refeição. Exato. Então, será que todo mundo consegue medir isso muito bem? Então, a gente pode estar falando de uma mega alimentação em um único horário, né, que por todos esses fatores que a gente, né, já comentou, já falou, que vai trazer aí uma má digestão, né, um enjoo, um mal-estar, né? Então, na nossa opinião, não seria recomendado. Ainda mais se a gente fala de pacientes que são diabéticos, né? Então, cargas de insulina relacionadas ali de uma única vez, até a questão do porcionamento da proteína. Então, uma proteína em grande quantidade numa única refeição, ela não é absorvida de forma completa. Então, a gente precisa olhar isso com muito carinho, muita atenção em relação a essa questão do jejum. Como já foi falado, idoso, ele sente menos sede. Né? O processo do envelhecimento faz parte. Agora, como garantir que ele beba água suficiente? E água suficiente, eu digo água certa. Né? A gente sabe que hoje no mercado, e até mesmo em alguns locais, vende aquela água que é mais ácida. Muita gente não sabe o pH correto de uma água. Sim. Como fazer? Como garantir para ele que ele beba água no processo do envelhecimento? Dependendo do idoso, tem que ter um cronômetro. Despertador ali. Despertador. Os dispositivos podem nos ajudar bastante. Exatamente, né? Porque isso é fato. Assim, eles não pedem água e, às vezes, como não pedem, o cuidador ou o próprio familiar não oferece. Por exemplo, eu tenho uma paciente de 90 anos e ela toma regularmente. Nos horários, ela toma 1 litro e 700 ml por dia. Ela é bem educada. É uma enfermeira de 90 anos, mas ela tem essa questão do cronômetro que a senhora citou. Sim. Por exemplo, citando o exemplo do meu pai, ele se adaptou, por exemplo, com água com gás. Ele consegue beber mais líquidos dessa forma do que a água pura, vamos dizer assim. E é uma alternativa, mais prazer na questão, né? Então, a gente está Isso falando... acaba sendo um recurso terapêutico. Você favorizar a água de alguma forma. Isso, né? Botar um pouquinho água saborizada. Água saborizada. E, assim, como eu falei, os dispositivos podem ajudar. Pede o neto, né? O familiar para programar ali a Alexa para lembrar. Bota no celular o despertador. Mas isso tem aplicativos, né, que lembram. É muito importante o indivíduo se programar para não... E isso acontece também, né? No adulto que está funcional ali no trabalho, ele às vezes não levanta para pegar um copo d'água. É verdade. Então, essa educação, a sua enfermeira, a sua paciente, deve ter se educado muito precocemente. Com certeza. E que é o ideal a gente começar essa educação, né, mais jovem. Mas para o idoso, se ele não fez isso, usa algum recurso, nem que seja um recurso tecnológico, porque isso é fundamental. E, doutora Sila, a água de coco, os sucos naturais, eles substituem a água? Equilibradamente podem entrar ali para balancear isso. Mas não totalmente, né? Não totalmente. Não substituir. Porque existe uma carga de carboidrato, existe uma carga de eletrólitos que necessariamente vai haver uma sobrecarga se você substituir a água por 2 litros de água de coco ou 2 litros de suco, né?
Então, isso é E para... acho que é importante frisar também o consumo de alguns outros líquidos que podem causar o efeito inverso, né? Que é a desidratação. Então, Sim, o consumo excessivo de café, a cafeína, por exemplo, vai trazer a desidratação, o consumo de álcool, né? Então, outras bebidas também precisa estar atento em relação ao consumo. porque alguns elementos eles inibem o hormônio antidiurético, então o indivíduo vai urinar demais. Através de Também. alguns Uhum. mecanismos e alguns ciclos biológicos do organismo, você tem o efeito colateral. Você acha que está bebendo, ai que beleza, estou bebendo horrores de, enfim, determinados líquidos e ele está provocando um efeito negativo. E não ficar Então, preocupado. Acho que o idoso tem muito essa preocupação, mas eu vou começar a beber mais água e vou acordar a noite inteira. Não isso, vou dormir. Uhum. Então, acho que é um equilíbrio também de quais são os horários de isso é consumo, muito de ingestão. importante. Porque isso acaba inibindo, né, a questão da ingestão hídrica pelo medo de ter que ir ao banheiro à noite várias vezes, né? E aí Então, você pode orientar o seu relógio, tanto biológico quanto o relógio mesmo, do dispositivo que você vai usar, para usar essa carga de líquido mais acentuadamente no período diurno e vespertino e evitar o excesso à noite. Então, você não deixou de ingerir a sua necessidade, mas você organizou o seu dia para ter uma forma mais saudável. É o que objetivamente vocês comentaram em praticamente todo o programa. A questão da noite, né? Pô, poxa vida, a gente vai descansar agora. Então, tudo que for à noite com menos quantidade, E o né? metabolismo noturno é menor. O metabolismo noturno é menor. Exatamente. Então, a questão da reeducação é muito importante, Sim. né? Agora, verduras. Quando a gente fala de verduras, essas vitaminas, cápsulas que a gente tem por aí, substitui uma dieta? não Da substitui. verdura Elas na dieta. complementam por conta da. A gente entra no mesmo fator das fibras, consumo de fibra. Então a gente precisa dar uma quantidade tanto de fibras solúveis e insolúveis. E quando a gente fala de consumo de verduras, a gente está falando da formação ali de bolo fecal. Então a gente Uhum. falou também da questão da constipação. Então, a partir do momento que eu não tenho essa ingestão, né, dessa fonte de fibra, a gente vai ter um círculo vicioso em relação à constipação, né, má função intestinal por conta dessa substituição. Então a gente pode complementar, mas nunca substitui um alimento. Sobre comportamento e orientação para o nosso público, qual para as duas? Qual o maior mito que ainda se acredita sobre alimentação na terceira idade? Existe algum mito sobre alimentação? O que você acha? Bom, eu acredito que seja essa questão de que o idoso não precisa comer muito, porque a necessidade é menor. Então, Acho que a acaba gente que já falou várias coisas, né? a gente falou diversas questões. Essa questão do comer à noite, da fruta, né, que vai me fazer mal, da questão da carne também é um mito, né, em relacionado a não vou ingerir. E tem essa questão também, tem um metabolismo mais lento, então não é para eu comer. Então isso também pode gerar um problema. Então, Eu acho por que conta esse ponto dessa. é um ponto muito comum quando a gente vê em quem acompanha idoso. Ah, não, ele já não consegue comer tanto, então não precisa comer Não tanto. precisa. Eu acho que a questão da diminuição da ingesta é fisiológico, mas você tem que pensar na qualidade e no teor nutricional Não, que você está dependendo. oferecendo, né? Porque você pode oferecer coisas com adequadas para as necessidades dele sem ser em grande quantidade. Então, é você poder modular o que ele precisa. Que assunto maravilhoso. Dá um tema para a gente conversar aqui pelo menos umas 5 horas, né? Dá. Nossa, muito interessante. Eu realmente gosto muito. Até no hospital mesmo, esse público me atrai bastante porque é uma população carente de informação, é uma população carente de cuidados, né? Até mesmo que está assistindo em casa, algumas observações, até mesmo se quiser fazer alguma pergunta, escreva para a gente poder responder. A gente está chegando no final e eu gostaria que você, doutora, deixasse uma mensagem, olhando para aquela câmera ali, deixando uma mensagem em relação a tudo que a gente conversou. Eu acho que é muito importante essa questão, quem se envolve no tema da nutrição, eu acho que é uma, é uma ciência e é uma observação importante. Nós estamos diante de um novo
perfil de envelhecimento, né? Nos anos, agora, a partir do século XXI, acho que o perfil de envelhecimento tem mudado. Acho que todo mundo que está ligado a isso tem se debruçado, inclusive, para poder ter um perfil nutricional adequado para todas essas demandas. Agora, sempre penso que isso tem que ser adequadamente monitorado. Então, essa consulta a médico, ao nutricionista, ao nutrólogo de uma forma regular pode ser um incremento para uma boa qualidade de envelhecimento. Perfeito. Adriane, por favor. Deixarei de recado, assim, a nutrição é uma ciência que todo mundo gosta, né? Todo mundo se interessa, e o que eu deixaria é atenção às informações. Então, se tem dúvida, né? Acho que é importante sempre procurar o profissional para sanar essas dúvidas. E com toda essa enxurrada de informações, entender que não é um único alimento que vai fazer a diferença na questão da saúde, mas é um conjunto, é um todo, né? Mudança de hábitos alimentares. A gente vê muito essa questão, um chá específico cura tal doença, um alimento único, exclusivamente, ele vai ser o salvador para aquele tipo de situação. O consumo excessivo de proteína vai te ajudar a ter ficar mais forte, uma massa muscular maior, enfim. Uhum. Então, assim, a gente não entender a nutrição como uma questão única em relação a um único alimento vai fazer a diferença, mas entender todo o contexto nutricional, a individualização do cuidado e, quando a gente tem dúvida, buscar fontes confiáveis de informação, para que também a gente não entenda a nutrição de uma forma errada. Perfeito. E muitas vezes trazendo algum malefício para o indivíduo. Perfeito. Olha, muito obrigado pela participação de vocês. Realmente um tema muito interessante. Eu acredito que foi bem explicado. A gente começou sobre várias coisas, várias questões. Muito obrigado mesmo. E tem algum contato? De repente alguém querer conversar com vocês, alguma rede social, entrar em contato? Porque com certeza alguns fãs agora serão feitos. Bom, nós estamos aqui todos os dias no hospital, então se precisar da gente, quiser deixar alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está à disposição para responder pelos canais da instituição. O meu Instagram é @AdrianeDosSantos. Então, se alguém também quiser procurar, mandar uma mensagem, a gente também está ali à disposição. Perfeito. A senhora não tem arroba? Eu não tenho arroba. É aqui no hospital, então, diretamente. Minha arroba é aqui no hospital. Então, tá bom. Muito obrigado pela sua participação e a gente volta em mais um programa aqui no Silvestre Cast. Até logo.